Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra gente fazer uma coisa diferente. Eu trouxe vocês hoje para a cozinha pra gente experimentar, né, e testar receitas. Uma ideia que a gente trouxe hoje, né, no caso que eu trouxe hoje para vocês, é uma receita que pode ser adaptada facilmente para uma sobremesa natalina, né? Eu tô falando do bolo de pote. Então, para fazer o bolo de pote, nós vamos usar um bolo, né? No caso aqui, eu já preparei, eu fiz 2 tabuleiros desse tamanho, né? Que é um tamanho de 20. E aí, nós vamos precisar também, né, além do bolo, que pode ser bolo de massa branca, bolo de chocolate, ou até mesclado, né? Você pode, se você tiver feito 2 tipos de bolo de chocolate, bolo de massa branca, você pode também utilizar, né, as 2 partes para montar o seu bolo de pote. Uma outra coisa também que a gente vai precisar utilizar é o recheio. O recheio também pode variar bastante. Ele pode ser doce de leite, pode ser um brigadeiro, pode ser um beijinho de coco. No meu caso hoje, eu fiz um recheio chamado 4 leites. Mas por que isso, professora? É um recheio que ele leva leite condensado, leite de coco, creme de leite e leite em pó. Tá? Por isso o nome de 4 leites. Então, vamos montar isso? Eu vou pegar o meu pote e aí eu vou usar aqui, gente, para vocês verem que dá para fazer. Como eu já fiz 2 tabuleirinhos desse, eu vou usar a sobrinha que ficou do primeiro bolo, tá? E aí aqui eu vou começar, eu coloquei o recheio, né? Como eu falei com vocês, eu fiz o recheio de 4 leites. E aí eu coloquei no saco de confeitar, tá? Porque fica mais prático pra gente usar. Mas nada impede que vocês utilizem a colher, tá? E aí eu vou colocar o recheio no pote, no fundo do pote. Vou usar a colher aqui para espalhar ele direitinho. Né, no fundo. Estão vendo? Ele tá bem aparente. E agora, eu vou usar o bolo. O bacana, gente, é que dá para fazer esse bolo de pote com até farelinho, né, do bolo. Dá para você montar, tá? É pedacinho mesmo, você vai montando de acordo, tá? Cobriu o fundo? Aqui eu fiz uma mistura, né? Eu fiz um pouquinho aqui de mistura de leite com leite de coco. Isso aqui eu vou colocar só para poder molhar o bolo, deixar ele bem molhadinho. Molho um pouquinho. E vou repetir a minha camada de recheio. Vou usar a colher novamente para espalhar. Você pode usar a espátula também.
aí você vai repetindo o processo, tá? Você vai completando com o bolo. E por último, antes de colocar novamente mais uma camada, eu vou molhar de novo. Bom, aqui olha, estão vendo? Ele fica em camadas. O bolo molhadinho, agora eu venho com o próprio recheio, gente, eu consigo fazer a cobertura. A cobertura ela pode variar também, tá? Vocês podem colocar aqui o próprio recheio, ou vocês podem usar também chantilly, ou qualquer outro tipo de recheio que vocês preferirem, tá? Aqui eu vou usar também um bico de confeitar, porque eu estou usando um biquinho diferente, tá? Que é um bico pitanga. E aí para fazer justamente o acabamento. Bom, gente, aqui ó, meu bolo de pote ficou assim. Se vocês quiserem colocar confeitos coloridos, né, colocar chocobol ou qualquer outra coisa aqui por cima, também vai ficar muito legal, tá? Agora, uma outra ideia, quando a gente fala também sobre a questão da sobremesa natalina, porque assim, o bolo de pote, ele é legal para porções individuais, né? Até as pessoas que normalmente vendem, eles fazem e preferem fazer assim no potinho individual. Mas, como sugestão natalina, vocês também podem usar, aqui ó, essa aqui é a minha versão de sobremesa natalina, tá? É a mesma ideia do bolo do pote, estão vendo? Tá tudo em camada, tá? Só que aqui, em vez de usar a própria cobertura, eu usei o chantilly e eu também intercalei com frutas, né? No momento em que eu coloco as camadas do recheio, eu coloquei morangos aqui, vocês podem colocar frutas também, ou uma geleia, tá? E aqui eu decorei com a fruta. Importante dizer para vocês é que quando a gente coloca fruta, a duração, né, a durabilidade por conta da fruta é menor. Normalmente de uns 2 dias no máximo, tá? Isso guardando em geladeira. Se for sem a fruta, como a gente fez aqui, dá para ele fica tranquilamente conservado de uns 3 a 4 dias no máximo, tá? Mas também conservando em geladeira, tá bom? Queridos, essas foram as minhas sugestões, né? Eu desejo que vocês tenham um Natal abençoado, né? Repleto de muita saúde, de muita paz, de tudo de bom. Fiquem bem, continuem se cuidando e até a próxima.